Jonas, capítulo 2. Vamos voltar ao capítulo 2, ou permanecer ainda no capítulo 2 mais um pouquinho. Versículo 1 ao 10, o capítulo todo de Jonas 2. A oração de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor. Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. No teu santo templo, os que adoram... Vou ler o 7 de novo. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Vamos ler juntos o 9 e o 10? Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Senhor, obrigado pela leitura da tua palavra e pelo nosso estudo esta noite. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor seja glorificado e que esse instrumento, ó Pai, este teu servo possa ser usado. Em nome de Jesus. Podeis sentar. O primeiro versículo do capítulo 2, ele nos mostra que Jonas orou do ventre do peixe. A gente tem a oportunidade de ver, a gente pode observar que ele não pede a Deus para livrá-lo do ventre do peixe. Ele podia orar: Senhor, me tira daqui, o que eu estou fazendo aqui? Mas ele não clama, ele não faz esse pedido a Deus: livra-me desse lugar, livra-me dessa situação, me tira daqui do ventre do peixe. Ao contrário, Jonas agradece por ter sido salvo pelo peixe. Do ventre do abismo gritei, ele diz no versículo 2. E é didático para nós, tem um propósito didático, no caso, tem um propósito de nos ensinar que antes de lançá-lo ao mar, o capitão do navio tenha pedido que Jonas invocasse o Deus dele. Mas ele não faz. Lá no capítulo 1, no versículo 6, o capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, rapaz, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. De alguma maneira, aqueles fenícios lá acreditavam que havia certos temporais, certas tempestades que
não tinha uma origem na natureza, que tinha uma interferência dos deuses. Então, como eles não sabem a que Deus eles estão se referindo, eles não conhecem o Deus de Israel, o texto traz um desenho minúsculo. Quando ele se dirige a Jonas: levante-se, rapaz, invoque o seu Deus, invoque a divindade a qual você crê, ou a qual você pertence. Talvez assim esse Deus, essa divindade se lembre de nós, para que não pereçamos. Mas Jonas ora? Sim ou não? Jonas ora quando o capitão fala com ele, para ele invocar a Deus? Não. Ele não ora no capítulo 1. Ele só vai orar quando ele está no fundo do mar. Ou melhor, quando ele está no fundo do peixe, no ventre do peixe. Então ele resolve orar. E não é de se estranhar, irmãos, não devemos estranhar quando Deus nos colocar em certas situações tipo fundo do mar. Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Desobedecer a Deus pode acontecer com qualquer um de nós. Nós já sabemos o que a palavra diz a respeito de determinadas coisas, por exemplo, como perdoar. Mas a gente insiste em dizer: não, essa não. Essa não dá para perdoar. Não, isso não. Isso que ele fez é imperdoável. Não, essa pessoa não merece perdão. Mas nós sabemos que a Bíblia diz: perdoai-vos mutuamente, está escrito lá, Deus já mandou a gente perdoar. Ele diz inclusive que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados, quando ele nos ensina a orar. Então qualquer um de nós pode estar incorrendo em desobediência, e desobediência aqui e acolá pode acabar nos levando para o fundo do mar, qualquer que seja esse fundo do mar, imaginário, instrumento de Deus para nos disciplinar por conta das nossas rebeldias, por conta das nossas desobediências. Queridos irmãos e irmãs, eu quero compartilhar uma verdade que a gente pode aprender com o livro de Jonas com vocês nesta noite. Deus não pode permitir que pecados já conhecidos, como o pecado de desobediência, continuem assolando a vida de qualquer um que o ame e o sirva. Desobediência não convém a um filho de Deus, a uma filha de Deus, a um servo, a uma serva de Deus. Visto que o pecado não pode ficar na presença do Deus Santo, a oração de alguém em pecado seria vã, seria inútil, até que essa pessoa confesse o seu pecado, para que então aquela barreira que é construída entre o pecador e Deus, ela seja removida, ela seja retirada. Mingau resolveu vir ao culto também. Ele está ouvindo falar de peixe aqui, estava ouvindo falar do Jonas, do peixe que engoliu Jonas, ele veio ver que peixe é esse. Pode deixar ele aí, Edvaldo, não atrapalha não, pode deixar. É o cão que não pode estar aqui, gato não tem problema não. Depois tem que descobrir por onde que ele passou, essa porta aqui deve estar aberta. Então, logo na sequência, no versículo 2, o texto mostra o ápice do clamor de Jonas. Jonas cai no mar, começa a afundar e experimenta uma angústia de morte e vai descendo cada vez mais para o fundo do oceano. Então Deus intervém enviando o peixe para abocanhá-lo. E como é que Jonas descreve o sentimento de angústia que ele está experimentando? Ele tinha plena consciência de que daquilo que estava acontecendo com ele, e ele tem plena consciência de quem é que está por trás daquilo que está acontecendo com ele.
ele reconhece que é obra divina, não é obra do acaso, não é por acidente que ele está ali, mas Deus está por trás disso. Então no versículo 3 ele diz: pois me lançaste nas profundezas. Eu não vim parar aqui por acaso. Eu estava pescando e de repente fiquei na beirada do barco, ou da balsa, ou do caiaque. O caiaque virou e eu acabei escorregando, eu caí na água e agora estou aqui me afogando. Não, tu me lançaste, ele diz, me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Jonas, o profeta, ele tem consciência, ele sabia que Deus o estava perseguindo. A bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, mas quando estivermos em pecado, se estivermos em desobediência, se estivermos nos rebelando contra Deus, tenhamos certeza, meus irmãos, Ele vai nos alcançar. E então, ao afundar, Jonas tem a sensação de estar separado de Deus. Veja o que ele diz no versículo 4: então eu disse, está afundando, o que está acontecendo comigo? Eu estou excluído da tua presença. Será que eu tornarei a ver o teu santo templo? Ele continua descrevendo nos versículos 5 e 6 a sensação que ele tem de estar cada vez mais sendo afastado, ficando distante, separado de Deus. Eu estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Aleluia. Acreditava-se naquele tempo, naqueles dias, que o lugar dos mortos ficava no fundo do mar, e por isso ele cita no versículo 2 que Deus lhe respondeu do lugar dos mortos, o Sheol, no original é o Sheol a palavra. Na visão hebraica, o lugar dos mortos ficava abaixo dos fundamentos dos montes, debaixo do mar. E Jonas tinha essa percepção, Jonas sentia, ao se aproximar do fundo do mar, que a porta do Sheol, o mundo dos mortos, estava se abrindo para ele. Alguns acreditam que talvez Jonas tenha tido uma experiência semelhante ao do estado de coma. A gente já deve ter ouvido falar disso, de pessoas que tiveram coma, entraram em coma, e que depois voltaram para a vida, e elas tiveram certas visões, né? Elas vêm contando experiências sobrenaturais que elas tiveram durante o seu estado, que na ciência eles chamam de quase morte, né? O estado de coma. E o momento crucial, quando há uma mudança na narrativa aqui, para nós, de Jonas, acontece exatamente onde nós paramos no versículo 6, com a introdução de uma preposição, porém, contudo, todavia, ou poderia ser uma adversativa, poderia ser também mas tu, também caberia aqui, mas tu, Senhor, fizeste a minha vida subir da sepultura. Vê que ele está descendo, e ele percebendo e sentindo como se ele estivesse indo na direção do Sheol, ao mundo dos mortos, e de repente muda, e ele diz, tu porém, mas tu, todavia, contudo, tu fizeste a minha vida subir do Sheol, subir da sepultura. O Senhor, ó Senhor meu Deus,
Ele reconhece que o mesmo Deus que o lançou naquela situação, o mesmo Deus que era o responsável por colocá-lo naquela circunstância, trazendo justiça sobre ele, disciplina sobre ele, era o único capaz e o único responsável por livrá-lo daquela situação. Ele reconhece isso. Deus me tirou, Deus mudou a circunstância, Deus interveio com um milagre, com o seu poder sobrenatural. Era como se Jonas estivesse sendo sepultado no Sheol, mas o Senhor o fez subir da sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua no versículo 7. Ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração. O clamor de Jonas chega ao Senhor, que então intervém, que envia a salvação. De novo vemos a soberania trabalhando com a graça e a responsabilidade humana respondendo com a oração da fé. Deus intervém e Jonas louva a Deus, Jonas reconhece com a sua oração de fé. Então Jonas compartilha, meus irmãos, 3 conclusões que ele tirou daquela experiência que ele teve. Versículos 8 e 9. A primeira conclusão está no versículo 8, quando ele diz: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Versículo 8: os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. E pode ser que Jonas estivesse pensando nos marinheiros do barco em que ele viajou, lá dos fenícios, que adoravam ídolos vãos. Pode ser que ele estivesse pensando neles, oferecendo sacrifícios às suas divindades, aos seus deuses, num primeiro momento, e depois oferecendo sacrifício ao próprio Deus de Jonas. Ou talvez Jonas estivesse pensando em si mesmo, pensando na idolatria de si mesmo, ao seguir o seu caminho, não o de Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade, para seguir o nosso próprio caminho, isso é egolatria, é idolatria de si mesmo. Idolatria é pecado, meus irmãos. Ídolo é tudo aquilo, tudo e qualquer coisa ou pessoa que tome o lugar de Deus no coração de alguém. Idolatria é rebelião contra Deus. Quem adora ídolos rejeita o Senhor da misericórdia, rejeita a misericórdia do Senhor também, consequentemente. A segunda conclusão de Jonas é uma promessa que ele faz a Deus. Isso está no versículo 9. Mas, com a voz do agradecimento que ele diz, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que prometi, cumprirei. É interessante aqui que há um segredo nos votos. Os marinheiros fenícios fazem votos a Deus, lá no capítulo 1, versículo 15, assim que lançaram Jonas no mar. Veja o que diz em seguida: os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, a fúria do mar se acalmou, então esses homens temeram muito ao Senhor, porque aconteceu como Jonas tinha dito: me joguem no mar e a fúria vai acalmar. Temeram muito o Senhor. O que eles fizeram? Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Mas a Bíblia não diz que votos eles fizeram. E a mesma coisa acontece com Jonas. Quando Jonas ora, ele reconhece a Deus, ele reconhece o milagre que Deus fez, e ele diz: com a voz da gratidão, com a voz do agradecimento, eu te oferei sacrifício, o que eu prometi eu cumprirei. Ninguém sabe o que ele prometeu. E o voto fica no campo do segredo, no campo do secreto. Só Deus e ele sabem o voto que ele fez.
Da mesma maneira, os votos lá dos marinheiros fenícios. E os nossos votos devem ficar entre nós e Deus, meus irmãos, porque se a gente não pagar, só Deus que sabe. Já é demais Ele saber. Fazer voto, tem que ter muita coragem de fazer voto para Deus e não pagar. Mas é importante que fique assim. Então a esperança entrou de novo no coração de Jonas. Ele acredita que voltará a Jerusalém, ele acredita que oferecerá sacrifícios a Deus, ele tem esperança disso, e que ele vai poder pagar os votos que ele fez ao Senhor. Mas é interessante essa coisa dos votos não serem revelados, nem dos marinheiros e nem tampouco o voto de Jonas. Eu penso que pode ser revelado no capítulo seguinte, tá? Mas não está no texto, então não vou falar, vou ficar só para mim, para eu não correr o risco de errar. Então ele chegou a uma terceira conclusão. A terceira conclusão de Jonas é que a principal, e talvez seja a principal delas, pode ser vista aí, talvez como tema de todo o livro, está na parte B do versículo 9. O que mais que ele diz? Ele diz primeiro que os que adoram ídolos vãos abandonam o que lhes é misericordioso. Com a voz do agradecimento ele vai oferecer sacrifício e vai pagar ao Senhor aquilo que ele prometeu. E o que mais que ele acredita? Qual é a conclusão que ele chega? É que Deus, só Deus salva. Só Deus tem poder de salvar, porque a salvação pertence a Ele e a mais ninguém. Ninguém tem poder para salvar. Ao Senhor pertence a salvação. Aleluia! Quem salva é Deus, e por isso Ele salva quem Ele quer. Ele terá misericórdia de quem Ele quiser, de quem Ele aprover ter misericórdia. Se Ele não quiser, se Ele quiser endurecer o coração de um e amolecer o coração de outro, Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, e Ele faz o que Ele quiser das criaturas dEle. Por isso nós não temos dificuldade para crer que Deus escolhe os eleitos para a salvação. Não temos dificuldade, por quê? Porque nós cremos na soberania de Deus em primeiro lugar. Deus é soberano, Ele cria, Ele sustenta o universo que Ele criou, e Ele salva quem Ele quer, irmãos. Ele amolece o coração de Jacó e transforma-o, e endurece o coração de Esaú. Salvação pertence ao Senhor. E não é Jonas nem ninguém que vai dizer a Deus quem Ele deve salvar, quem Ele pode salvar. Sabemos como é que ele chegou até aqui. Ele não quer pregar para os ninivitas, porque ele sabe que se ele pregar e eles se arrependerem, Deus vai salvá-los. E é possível que aqui Jonas tenha vislumbrado, enfim, a realidade de que Deus salvaria os ninivitas, se Ele assim quisesse. E como que Ele poderia não querer salvar? Como é que começa o capítulo 1? Deus já não demonstra que Ele está vendo tudo o que está acontecendo com os ninivitas, Ele está preocupado que o pecado lá está. E Ele vai, Jonas, vai pregar para aquela gente, porque está muito perdido lá. Não é assim que começa o capítulo 1? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua malícia ou a sua maldade subiu até a minha presença. Deus está olhando para lá e vendo uma nação ímpia, vendo uma nação gentílica, com a maldade, o pecado se proliferando, aumentando, se elevando à enésima potência. Deus fala: eu preciso fazer alguma coisa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus vai lá, manda lá alguém pregar, vai lá, prega o evangelho para eles, para que se arrependam e sejam salvos. Então demorou para Jonas ter esse vislumbre de que Deus queria salvar os ninivitas.
independentemente da vontade dele. Deus não quer saber, Jonas, se você vai gostar ou não vai de pregar. Eu te dei a palavra, vai lá e prega. Eu te mandei, não te mandei eu, vai lá e prega. A Deus pertence a salvação, e Ele pode salvar a quem deseja salvar, por meio da pregação, da palavra, porque sempre foi assim, meus irmãos. Noé construiu a arca, mas foi a arca que salvou as pessoas, ou foi a pregação de Noé? Arrependam-se, Deus vai trazer um juízo, Deus vai trazer um dilúvio, arrependam-se. Às vezes nós escolhemos pessoas, certas pessoas. A gente olha para algumas pessoas e a gente diz assim: eu acho que essa pessoa é muito difícil de Deus salvar. Esse vizinho, essa pessoa envolvida com isso, com aquilo outro, com aquilo não sei, olha que eu sei dessa vida, e desde que o pai, desde que nasceu, desde pequenininho, foi consagrado, não sei o que, e essa família toda é de gente assim, Deus... Gente dura de coração, Deus não vai salvar não. Deus pode ir lá e salvar. Ele salvou Paulo, salvou você, salvou a mim. Eu era um pecador perdido, irmãos. Aquele hino não tinha a ver com a minha vida. Eu, perdido, pecador, longe do meu Jesus, já marchava sem vigor, a perecer sem luz. Meu pecado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Eu estava perdido e fui achado. Eu estava morto, mas revivi. Eu estava prisioneiro nas trevas, Ele me libertou. As drogas, na orgia, nas trevas, Deus me limpou, Deus me salvou. Deus pode salvar quem Ele quiser. Deus é tão paciente com a gente. Deus conhecia o coração de Pedro. Deus queria salvar a família de Cornélios, lá em Atos no capítulo 10. Deus queria enviar Pedro na casa de Cornélio, mas sabendo como era o coração de Pedro, Deus dá uma visão para Pedro, um lençol cheio de animais, cheio de quadrúpedes, répteis, cheio de coisa que o judeu considerava impuro, e o Senhor diz: Pedro, levanta, mata e come. Senhor, eu não como nada impuro. Não considere impuro aquilo que o Senhor santificou. E ele teve essa visão, e o Senhor mostrou para ele que depois viria alguém lá da casa de Cornélio, bateria na porta dele: vai com essa pessoa, porque eu tenho uma obra para fazer através de você, para salvar a família de Cornélio. E chegando lá, Cornélio está com a família toda reunida, pronta para ouvir a pregação da palavra, e a família foi salva. Olha a paciência de Deus, de dar uma visão, de mostrar para ele: rapaz, eu crio todas as coisas, e você diz que é impuro, que eu não posso salvar, que eu não posso, porque ele não é dos meus. Quem é que diz quem é dos meus? É você? Meus irmãos, séculos mais tarde, séculos depois de Deus ter livrado Jonas das profundezas do mar, através do peixe, Deus levantou o seu Filho Jesus Cristo do ventre da terra, dando-lhe a vida e o poder sobre a vida, e o exaltando como nosso Senhor e Salvador. O Deus de Jonas é o mesmo que diz: creia no meu Filho e você será salvo. Creia em Jesus Cristo, no Senhor Jesus Cristo, e será salvo você e a sua casa, você e a sua família. Creia em Jesus Cristo. Querido irmão
e querida irmã, uma pessoa temente a Deus manifesta um desejo de obedecer à vontade de Deus. Pessoas piedosas e tementes a Deus são pessoas obedientes, não são pessoas teimosas. Uma pessoa sábia, piedosa e temente, ela sabe que Deus reage à desobediência, fazendo com que as circunstâncias se oponham a elas. Ela sabe que o que é precioso, o que é preciso para se fazer uma mudança no nosso coração. Deus sabe o que eu preciso, o que você precisa para mudar o meu e o seu coração, o meu e o seu comportamento. O caminho que tomarmos para fugir da vontade de Deus será a estrada pela qual nós retornaremos arrependidos por causa da intervenção de Deus. Então, finalizando esta palavra, eu quero fazer rapidamente aqui algumas aplicações. Faça somente o que o Senhor te ordenar, o que o Senhor te mandar fazer. Lembre-se que sua teimosia traz problemas para você. Reconheça a oposição de Deus à sua desobediência. Arrependa-se e obedeça a Deus. Mude o seu comportamento. Deus mudará o seu coração. Diante da situação sobre a verdade aprendida com Jonas, no seu livro, a respeito do nosso pecado, seja de desobediência ou outro pecado qualquer, confronte o pecado que está na sua vida, se porventura existe algum. Confesse imediatamente qualquer transgressão e lembre-se, nem eu nem você podemos esconder nada de Deus. Deus tudo sabe, tudo conhece, mas Ele é um Deus pronto a ter misericórdia e pronto a perdoar. Amém? Deus nos abençoe. Senhor, obrigado por esse tempo juntos, obrigado por Tua palavra. Eu entrego a Ti, Senhor, a mensagem desta noite, Senhor. Eu entrego a Ti a vida de cada irmão meu, como também a minha vida, a vida de todos nós nesta noite, nesse lugar. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos liberte, que o Senhor nos livre, em nome de Jesus, do domínio de todo pecado. Como diz a Tua palavra, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, e assim seja, Senhor, que dia após dia nós estejamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, a fim de glorificarmos o Teu nome. Em Jesus Cristo nós oramos. Amém.